Aleluia. Quem está feliz aí, dá um glória bem alto aí. Glórias a Jesus, amém? Eu também estou muito feliz por essa noite. Afinal de contas, nós estamos completando 5 anos de vida. Amém? Isso é motivo de muita alegria. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Amém? Eu creio que esses 5 anos são apenas o começo de muitas grandes coisas que o Senhor vai fazer. Quando eu olho para trás, eu confesso para vocês que eu não acredito que nós chegamos até aqui. Porque tantas dificuldades que nós passamos juntos, né? Vem aqui. Dá um microfone para ela que ela vai orar. Eu sempre falo o seguinte: eu organizo tudo, eu deixo a casa toda arrumada, mas quem taca fogo no parquinho é ela. A gente estava até conversando sobre isso. Porque quando a gente olha para trás, a gente vê tudo que nós vivemos. Só o Senhor, para que nós pudéssemos chegar até aqui. Muitas decepções, muitas traições, muitas alegrias. Conhecemos pessoas incríveis nessa caminhada. Pessoas que começaram conosco lá atrás e que até hoje estão conosco. Débora, Nilton e outros. Pessoas incríveis, presente de Deus na nossa vida. Mas alguns se foram. O meu cunhado, certa vez, pastor Reinaldo, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou que o ministério é como se fosse um ônibus saindo da garagem. Ele sai da garagem com algumas pessoas. Outras entram no meio do caminho. Muitas descem no meio do caminho. E poucos são aqueles que saem da garagem e vão até o ponto final. Mas é interessante que isso não pode nos paralisar. Se nós olharmos para o que nós estamos vivendo no ministério, a gente acaba paralisando e não permitindo Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. O Senhor hoje me deu uma mensagem que daqui a pouco eu vou compartilhar com você, que fala exatamente sobre isso. E quando a gente para e reflete, isso parece um sonho. Salmo 126 fala que eles saíram do cativeiro, eles estavam alegres, eles estavam felizes, porque parecia um sonho para eles. E eu não sei você, mas quando a gente está sonhando, e quando o sonho é bom, a gente não tem nem vontade de acordar, não é verdade? E nós estamos como quem sonha. A gente está vivendo o momento mais incrível da nossa vida. Não só no ministério, mas na nossa família, como marido e mulher. Nós estamos vivendo a melhor fase da nossa história. Mas para chegar até aqui, tiveram muitas lutas no passado. O que eu quero deixar para você essa noite é que você não se permita parar no meio do caminho por causa das adversidades que você vai enfrentar, mas que você acredite que Deus te chamou para começar e para terminar algo que Ele colocou no teu coração. Então esteja disposto a lutar, viver tudo aquilo que Cristo tem para você, porque eu tenho certeza que o final da história é muito melhor do que o começo dela. Amém? Queria que você glorificasse a Deus nessa noite. Você vai falar, o povo quer te ouvir. Vamos orar, porque tudo isso diz respeito a Deus, tudo que nós estamos vivendo, porque como o Léo falou, parecia ser impossível. É por isso que não entra, né? A gente sempre ora para Deus não mudar o nosso coração, né? Mas olhando para trás, não tem como entrar vaidade, porque não foi a nossa força, não foram os nossos recursos, não foi a nossa habilidade. Olhando para trás, sabe, só Deus mesmo. Quantas vezes eu falei: amor, você quer desistir? É tantas lutas, você tem sofrido tanto. E ele falava assim: não, tem uma voz que me diz para continuar. E tantas pessoas, líderes, falavam: você é louco. Seu sócio falava, todo mundo: você é maluco. Para com isso, você perde a sua vida. Porque abrimos mão de muitas coisas. É porque as pessoas veem a foto, mas elas não veem um filme da nossa vida. Abrimos mão de muitas coisas da nossa vida, às vezes de muitas áreas da nossa vida profissional, financeira. Era um momento que a gente estava prosperando muito profissionalmente e abrimos mão de muitas viagens, de muitos momentos a sós, para cuidar de vidas, porque tinha uma voz que era muito mais forte do que a dor,
do que as traições, do que as decepções. Eu estava falando com ele ontem, Moa, nós chegamos até aqui. Vamos ter que vencer muitos gigantes. Mas eu vou olhar para as dificuldades e vou falar assim: eu já matei o urso e o leão. Eu tive experiências com Deus. Quem é o gigante para nos paralisar na caminhada? Tem uma parte da vida de Davi que quando ele chega ali, naquele cenário que parecia ser o cenário de maior vergonha da vida dele, porque ele estava entregando quem tinha diante dos seus irmãos preparados, com armamento de guerra. E tem uma hora que o irmão dele tenta intimidá-lo, fala: o que você está fazendo aqui? E quantas vezes nós ouvimos isso? E ele pega aquelas quentinhas, aquela comida, ele entrega e ele vai lutar com o gigante. Nós vivemos isso, amor. Nós abrimos mão, muitas vezes, da nossa vida, do que a gente estava fazendo no meio da caminhada, e deixamos de lado para lutar por aquilo que era importante para Deus, pelas coisas do reino de Deus. Por isso, de verdade, uma igreja bonita não me deslumbra, porque nós nunca pedimos isso para Deus. A gente estava muito contente em cuidar de 10 pessoas, 20, 30. Nunca pedimos para ter uma igreja. E quando esse prédio estava sendo construído, a única coisa que eu pedia, eu falei assim: que as pessoas sejam alcançadas pela tua presença naquelas portas. Que as pessoas não fiquem paralisadas com a beleza desse lugar, mas falem assim: eu senti algo diferente quando eu entrei ali. Que elas não venham falar que a cadeira era confortável, que o lugar era bonito, mas que a maior impressão era: Deus me tomou naquele lugar. Porque um lugar que tem Deus, um lugar onde a presença de Deus habita, tudo fica muito pequeno, porque passaram céus e terra, mas a sua palavra permanecerá. Tudo é vaidade. Deus se manifesta em lugares tão humildes, lugares na África, nos campos missionários, mas quando a tua glória vem, oh meu Deus, Ele faz aquilo que nenhum ambiente luxuoso é capaz de fazer. Porque isso passa. O que é bonito hoje, o que é moda hoje, amanhã já não é mais. Mas a presença de Deus, ela é eterna. E nós só pedimos o seguinte: Senhor, nós só queremos seguir a nuvem, não queremos nos perder no meio da caminhada. Não queremos nos perder no meio da caminhada, porque tudo diz respeito a Ele. É por Ele, é para Ele, todas as coisas são dEle. E Ele decidiu nos escolher. Não foi porque tínhamos algum tipo de habilidade, não foi, eu tenho certeza. Olhando para trás, Deus deixou muito claro. Por isso que nós passamos por muitas lutas. Por isso que às vezes você passa por muitas lutas, para quando você chegar num lugar de refrigério, você fala assim: só podia ter sido Deus. E eu digo, 5 anos que nós vivemos milagres, restituição em casamentos, pessoas foram salvas, foram libertas por Ele. Não diz respeito a quem subiu aqui, nós somos apenas um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que nós estamos rumo à terra prometida. E Ele é logo ali, mas muitos vão ficar no meio do caminho. Muitos vão desistir. Mas a minha oração é que nós possamos pegar a mão do irmão e não permitir que ele fique no meio do caminho. Sabe quantas pessoas falaram conosco que estariam conosco até o fim, que não ia soltar nossa mão? Diversas. Eu acho que eu conto numa mão as que ficaram conosco desde a caminhada. Mas eu posso dizer como Paulo: todos me abandonaram, mas o Senhor esteve comigo. O Senhor esteve comigo no final. No dia do meu julgamento, o Senhor esteve ali. Eu quero dizer que o Senhor está nessa casa. A Belém é apenas uma placa, mas o que o Senhor vai promover através das nossas vidas diz respeito àquilo que o reino de Deus vai alcançar na Barra, no Rio de Janeiro, no Brasil, e nações serão alcançadas, porque o Senhor vai mudar todo o território de corrupção, vai ser transformado e lembrado como um lugar do avivamento, porque tem justo nessa nação. Tem pessoas que não se renderam
aos deuses do mundo. E que você continue conosco a caminhada, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor vai fazer. Porque nós nunca imaginamos um dia chegar aqui, nunca. Mas quando o Senhor está conosco, e nós permitimos ser conduzidos por Ele, vamos viver aquilo que vai muito além dos nossos recursos. Porque o que Deus tem é muito maior daquilo que você tem para entregar a Ele. Muito maior. A promessa, ela é sempre maior do que você. Por isso que Samuel, quando entrou na casa para ungir o próximo rei, ele olhou aquilo que aparentemente se parecia, era padrão, né? Tinha pinta de rei. Mas jamais ele podia imaginar que Davi poderia ser o próximo rei. Porque a promessa, ela é sempre maior do que você. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Porque até aqui o Senhor nos sustentou. Não foi a força do nosso braço, não diz respeito aos nossos recursos, habilidades, mas diz respeito àquilo que o Senhor quer fazer nesse Brasil. E por isso o Senhor nos chamou, porque quer fazer em nós e a partir de nós. E nós queremos dizer essa noite: eis-me aqui. Venha nos enviar, Senhor, nessa nação, como aqueles que carregam, Senhor, a preciosa semente, como aqueles que são os transportadores da presença de Deus, meu Pai. Que essa Barra da Tijuca seja totalmente inundada, inflamada pela Tua presença. Que a nossa casa, Senhor, os nossos familiares, o nosso casamento seja totalmente transformado. Nós não queremos ficar de fora, porque o que o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Mas não permita ficarmos de fora. A cidade de Belém vai ser o lugar de restituição, de cura. Nós já vimos muitas curas até aqui, mas o que nós vamos ver naquele lugar, meu Deus, o céu vai nos surpreender com a glória que vai descer naquele lugar. Vamos ver milagres que nunca vimos antes, Senhor, porque é padrão do céu. E quando o sobrenatural toca na terra, nós não temos dúvida que é a manifestação do poder de Deus sobre aqueles que creem em Ti. Grandes coisas tem o Senhor para fazer nesse lugar. E nós queremos Te agradecer, porque ainda não vimos, mas cremos naquilo que o Senhor vai fazer. Porque nós temos uma palavra, e quem tem uma palavra pode caminhar até mesmo no vale da sombra da morte. Pode caminhar até mesmo no deserto. Pode caminhar no vale de ossos secos. Mas tudo será transformado, porque nós só precisamos de uma palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje é o grande dia do nosso aniversário. Estamos completando 5 anos de vida. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por tudo que nós vivemos até aqui. Para chegar até aqui não foi fácil. Quando a gente volta atrás, a gente lembra onde nós começamos lá no auditório, um grupo bem restrito de pessoas, aonde muitas vezes as pessoas chegavam, daqui a pouco iam embora, então a igreja enchia, a igreja esvaziava, mas nós permanecemos firmes, porque quando você tem uma palavra, você não pode abrir mão dela. E eu tinha certeza no meu coração de que Deus iria fazer tudo o que Ele está fazendo. Eu trabalho aqui na igreja, na Belém, aqui há muito tempo. Cheguei aqui bastante tempo, vim com um convite de um amigo para trabalhar 2 dias. Aqui não tinha nada, é praticamente um terreno vazio. Então, desde então, eu comecei dia a dia trabalhando aqui. E aqui eu tive muito... Hoje em dia eu vejo o que era antigamente, o crescimento que teve. Que eu vim para cá, eu não imaginava que seria assim, falar aquela igreja, mas não dava para imaginar que ia ser essa igreja bonita, acolhedora, entendeu? Então, na época quando eu entrei aqui, conheci o pastor Leonardo, e era e é uma pessoa muito amiga, né? Conversa com a gente, muita orientação que dava pra gente aqui, pra mim, não só pra mim, como pra todo o pessoal que trabalhou na obra, entendeu? Então, eu tenho a gratidão a Deus, primeiro, por trabalhar na igreja, que eu sinto que é um propósito de Deus. Tive outra proposta de outros trabalhos, mas dá vontade de que eu estivesse aqui até hoje, e só gratidão. Então,
só agradecer a tudo aí, todo mundo que me acolheu, pastor Leonardo, e que a próxima igreja que vai ser construída aí, que seja mais uma bênção de Deus. E é isso aí. Obrigado por tudo aí. Sou suspeito de falar da Belém, porque eu e minha esposa e minha filha, nós estamos aqui na Belém desde quando começou, e nós tivemos aqui grandes momentos assim maravilhosos, momentos especiais, no qual nós fomos ordenados a diáconos, fomos ordenados pelo meu irmão, que é o pastor presidente. Eu tenho muita honra de caminhar ao lado de grandes homens de Deus aqui na Belém. Eu amo servir a casa do Senhor, eu e minha família. E assim, a Belém é minha segunda casa. A cidade de Belém é logo ali. Estamos com você nesse sonho, meu irmão. Te amo. Minha história na igreja começou há 18 anos atrás, quando os pastores recém-casados abriram a porta da casa deles para uma célula. Éramos 5, 6 pessoas e participei de todo o processo até hoje. Depois nós alugamos o auditório, onde lá eram poucas pessoas. A pastora Márcia e a Flávia, uma outra membro, louvavam. O pastor Léo brinca que é por isso que o céu não descia, porque éramos muito desafinadas. Pastor Léo carregava a caixa, a gente ajudava na cantina, que na verdade não era cantina, era um balcão onde a gente colocava alguns alimentos. As crianças a gente tinha que dar conta também. Enfim, quando muitos falaram para o pastor Leonardo desistir, que isso não ia dar em nada, ele perseverou e até que chegamos a esse terreno aqui e construímos essa igreja linda. Eu sou muito grata ao pastor Leonardo e à pastora Márcia, amo muito a família deles, porque eles sempre tiveram uma relação de carinho, de afeto, um coração gigante, sem contar um homem muito sábio, edificou e está pronto para ajudar, um coração enorme. Eles brincam até que eu sou número 1 da igreja, que eu estou até hoje, estarei ad eterno ao lado dos nossos pastores queridos. Um abraço a todos. Eu louvo a Deus por essa casa de oração, uma casa que me recebeu de braços abertos, uma casa que recebeu minha família. A gente chegou aqui com um casamento totalmente destruído, com a vida destruída, e aqui nessa casa de oração eu encontrei restauração, e restaurou não só o meu casamento, como a minha vida particular, as bebidas. Eu bebia muito, e nessa casa de oração, depois que eu entrei aqui, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca. Então isso eu creio que foi Deus transformando a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, e agradeço muito ao pastor Léo por ter nos acompanhado, dado todo o apoio até nesses 5 anos de idade da Belém. E eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer, ainda mais em nossas vidas. Parabéns, Belém, pelos seus 5 anos de idade. Realmente tudo isso que ele falou, nós chegamos aqui, eu estava bem ferida, e assim, o pastor Léo, a pastora Márcia nos abraçou e abraça até hoje. Então assim, é uma casa de oração que aqui tem verdade, e cada dia que eu venho aos cultos, né, que eu estou próximo a eles, eu venho aprendido cada vez mais. Então assim, eu amo vocês, conte sempre com a gente. Parabéns, Belém. Te amo, pastor Léo. Te amo, pastora Márcia. Chegamos aqui, na Belém, rumo à cidade de Belém. Mas nós sabemos que não foi tão fácil assim. Tivemos momentos de muitos risos, muitas conquistas, muitas alegrias, né? Nessa caminhada nós tivemos o nascimento dos nossos 3 filhos, essas bênçãos de Deus na nossa vida. Mas nós sabemos que tivemos dores, perdas, muitas vezes cansaço ao longo da caminhada, momentos de solidão, mas Deus, a presença de Deus, nunca faltou. E ela que nos trouxe até aqui. Ao longo desse caminho, nós conseguimos aprender que toda dor tem propósito. E aquilo que nós passamos lá atrás, as traições, as tantas desilusões, nos autorizaram para chegarmos até aqui
E hoje podemos falar com propriedade que a dor com Deus, ela é pedagógica. Ela sempre vai nos levar a um lugar de experiências em que podemos contar que o mesmo que permitiu de estarmos no deserto é o mesmo que nos habilita a poder curar outras pessoas. Hoje Deus tem trazido muitos pastores, muitas pessoas que foram feridas no seu ministério, e nós podemos contar que Deus pode fazer outras coisas. Deus é o Deus de recomeço. Às vezes nós colocamos o ponto final daquilo que Deus quer colocar uma vírgula e quer fazer coisas novas. Que Deus continue te usando, esse homem com um coração tão generoso, humilde, um homem que sabe que Deus precisa estar no começo, no meio e no final de todas as coisas. Que Deus continue te capacitando, te enchendo de autoridade, de graça, de fé, porque a fé, com certeza, foi o combustível que te trouxe até aqui. Porque diante de cada não, diante de cada você não vai conseguir, tinha uma voz. E essa voz continua ardendo no seu coração, dizendo: eu estou contigo. E se Deus está conosco, a cidade de Belém é apenas o começo daquilo que Deus vai fazer. Te amo. E hoje, para a honra e para a glória do nome de Jesus, nós estamos aqui, completando os nossos 5 anos de vida. Estamos felizes e nós queremos agradecer a você que faz parte de todo esse projeto. Porque, afinal de contas, uma pessoa só não consegue fazer tudo isso. Se o Senhor não estiver à frente, não tiver um time de pessoas competentes, nada a gente consegue fazer nessa terra. E é por isso que eu estou aqui, para agradecer a você, membro da Belém Church, por tudo que nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer mais um recadinho. Nós estamos com uma expectativa enorme no coração para tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. Você sabe que nós estamos diante de um grande projeto, que é construir a nossa cidade Belém, e eu conto com você para estar junto comigo nesse sonho. Porque eu acredito que vai ser naquele lugar que Deus vai fazer muito mais do que fez até hoje. Afinal de contas, a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu quero que você esteja comigo junto nesse projeto, acreditando que tudo que nós viveremos ali na cidade de Belém será apenas também um continuar de tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Que Deus te abençoe nesse dia, é uma alegria ter você conosco. Fica aqui o meu muito obrigado e eu quero louvar a Deus por tudo que Ele fez, porque afinal de contas, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Passa um filme na cabeça. Uau! Esse é meu paizinho, né? Todo mundo conhece. Te amo. Querido. Te amo, tá? Te amo, meu Você sonho. é meu amor. Olha lá, frente. Eu quero mais uma vez agradecer aos pastores que estão presentes, meus amigos, cada um deles. Eu não vou falar o nome, senão eu posso esquecer de alguém, mas todos vocês são incríveis. Eu tenho pedido nos últimos dias ao Senhor para conhecer os amigos de Deus, e Deus tem me apresentado os seus amigos, e eu fico muito feliz, porque eu acredito muito que quem anda sozinho não chega a lugar nenhum. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles precisam andar com pessoas de Deus. Quem anda sozinho não chega a lugar nenhum. E eu costumo dizer o seguinte: existe um reino que é o reino de Deus, mas existe também, infelizmente, alguns impérios de homens. E esses impérios, quando a gente vai estudar a Bíblia, todos os grandes impérios, um dia eles ruíram. Porque tudo que é do homem não permanece de pé, mas tudo que vem de Deus nunca será destruído. Amém? Eu quero nessa noite compartilhar contigo algo que o Senhor colocou no meu coração. Abre para mim, por favor, em Êxodo capítulo 15, versículo do 22 até o 27. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara.
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te... E o 27 para fechar. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das... Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos nesta noite. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui o teu servo. Tu sabes, Senhor, que de mim eu nada tenho para oferecer à tua igreja. Mas eu sei também, Senhor, que se tu tiver misericórdia de mim nesta noite, se tu me esconder atrás da tua cruz e derramar sobre a minha vida uma unção e uma graça que talvez eu nem mereça, Senhor, mas se o Senhor tiver misericórdia, me usa nesta noite para falar à tua igreja, tudo aquilo que tu quer transmitir nesses dias. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus traga sabedoria do alto e entendimento, para que possamos viver as promessas do Eterno, e que nenhuma das palavras que o Senhor vai liberar nesta noite caia por terra sem que ela se cumpra na vida da tua igreja. Eu te agradeço desde já, porque eu sei que tu és um Deus fiel, e a tua palavra, ela não volta vazia, em nome de Jesus, amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu só queria lembrar você só numa coisa. Êxodo capítulo 13, versículo 20 e 21. Êxodo 13, um pouquinho antes, 20 e 21. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de... Então eu quero que você, comigo, a gente vá construindo algumas coisas nessa noite, amém? Êxodo capítulo 13 diz que o Senhor é quem guiava o caminho. Repete comigo: o Senhor é quem guiava o caminho. Então eles, quando você lê na tua casa, no capítulo 12, é celebrada a Páscoa, eles saem do Egito, né? Vem a última praga, a morte dos primogênitos, você conhece a história, a marca do sangue nos umbrais das portas, eles saem, aí eles atravessam o Mar Vermelho, no capítulo 14, mas no capítulo 13 a Bíblia diz que o Senhor guiava o povo. Então eles não andavam pelo lugar que eles queriam andar, eles eram literalmente guiados pelo Senhor. Estamos juntos até aqui? E aí agora eles atravessam o Mar Vermelho. A Bíblia diz que depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão caminho a Sur, ao deserto de Sur. E a Bíblia diz que eles levam 3 dias nessa caminhada. Eles, quando chegam ali num lugar, eles se deparam com um lugar chamado Mara, porque as águas eram amargas. E o texto diz que eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. A Bíblia diz que Moisés, ele ora ao Senhor, o Senhor ouve a oração de Moisés, manda Moisés pegar um pedaço de pau, uma lenha, uma madeira, jogar nas águas amargas, e as águas que eram amargas agora se tornaram em águas doces. Amém? O povo bebe, sacia a fome, eles saem dali, depois na tua casa você estuda, eles caminham aproximadamente 11 quilômetros, e eles chegam logo depois, alguns minutos depois, eles chegam a um lugar chamado Elim. Elim, lugar de descanso.
Eles, quando chegam ali, eles encontram 12 fontes e 70 palmeiras. Um lugar literalmente chamado oásis. No meio de um deserto, Deus prepara um oásis. Pastor, aonde você quer chegar? Eu estava estudando essa mensagem e eu comecei a pesquisar, e os cientistas, os estudiosos, eles começaram a pesquisar as águas de Mara, as águas amargas. E eles descobriram que essas águas, elas eram 100% potáveis. E elas eram boas para o consumo. Só que os mesmos cientistas descobriram que elas eram amargas devido à grande quantidade de ervas medicinais que tinha nessas águas. E por isso que elas eram amargas. Mas essas ervas medicinais, eu quero que você nessa noite preste muita atenção comigo. Essas ervas medicinais, elas não estavam ali por um acaso. O povo de Israel, vale a pena lembrar que eles vieram de um cativeiro no Egito, amém? Eles eram escravos, eles comiam comidas de escravos, eles eram tratados como escravos, o organismo deles estava debilitado como escravos, e a caminhada até a terra prometida era muito grande, então foi necessário eles passarem por um lugar amargo, chamado Mara. Era necessário que eles bebessem uma água amarga, chamada Mara, para que eles pudessem desintoxicar, se preparar para a grande caminhada rumo à terra prometida. Você está comigo até aqui? Pastor, aonde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar nessa noite em algo muito simples, talvez alguns até já estejam entendendo o que o Senhor quer falar. Vão ter alguns lugares na tua vida, algumas situações na tua caminhada com Deus, que vão ser amargos. Vão ter alguns lugares em que você vai se deparar com situações que talvez você haja como o povo agiu. Você começa a murmurar, pedindo para que o Senhor possa mudar a tua história. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus muitas vezes vai permitir que o amargo na tua caminhada te prepare para você poder chegar no destino aonde Ele tem para você. E se você pula uma fase, hoje a gente só consegue falar com autoridade e intrepidez nesses dias, porque graças a Deus nós não pulamos nenhuma fase. Porque os momentos difíceis que nós vivemos no ministério foram os momentos difíceis que nos prepararam para os dias de hoje. Se nós tivéssemos pulado fases no passado, se nós tivéssemos pulado as fontes de água chamado Mara, hoje não estaríamos preparados para receber de Deus aquilo que Deus tem para a gente. Você consegue me entender? Vão ter momentos na minha e na tua vida que Deus, entenda bem, Deus ele não quer nos castigar, Ele quer nos preparar. Para que possamos chegar até o nosso destino, vamos precisar atravessar algumas fontes chamadas Mara. Vamos precisar nos deparar com algumas pessoas amargas na nossa caminhada. Vamos precisar estar diante de um emprego onde muitas vezes somos colocados de lado, mas talvez essa seja a tua fonte chamada Mara. Mas isso tudo que está acontecendo na tua vida não é para te matar, é simplesmente para te desintoxicar, para que você possa preparar o teu organismo, quando eu digo organismo não físico, mas espiritual, para que você possa chegar até o destino que Deus tem para você. Amém? E interessante que eles reclamam que eles estão bebendo uma água amarga. Aí Deus fala assim: Moisés, já que eles estão reclamando, faz o seguinte, joga um pedaço de pau lá que a água vai ficar doce. Moisés faz como Deus manda, ele joga um pedaço de pau, a água se torna doce. Esse não era o propósito de Deus. A água se torna doce e agora eles estão felizes. Só que se você voltar comigo no versículo 22, é muito interessante que a Bíblia diz que tinha 3 dias que eles saíram da caminhada no meio do mar vermelho. Eles viveram um grande milagre no capítulo 14. Eles viveram uma experiência incrível, depois você lê na tua casa. No capítulo 15 começa falando sobre o cântico de Moisés. Eles começam a cantar, eles começam a glorificar a Deus, eles estão felizes, eles estão alegres. Logo depois vem o cântico de Miriam. Eles estão felizes. Aí a Bíblia diz que logo em seguida eles se deparam com uma fonte chamada Mara. E agora a felicidade já foi embora. 3 dias depois de terem vivido um grande milagre, um livramento de Deus,
Eles esquecem tudo que Deus havia feito e agora eles estão simplesmente com a mente cauterizada no problema que eles estão enfrentando. Quando você vai para Lucas capítulo 24, nos conta a história de 2 discípulos, caminho de Emaús, lembra? Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar, tinham 3 dias, exatamente 3 dias. Os discípulos, depois de 3 dias, se esqueceram de quem era o mestre, e 3 dias depois, eles estavam caminhando, caminho de Emaús, ao invés de ficarem em Jerusalém, como o Senhor havia dado ordem. E aí o Senhor aparece para eles no caminho: o que vocês estão fazendo? A gente perdeu as esperanças. O nosso mestre morreu. Igreja do Senhor Jesus, se nós não tomarmos cuidado e ficarmos vigilantes, tudo que o Senhor já fez até hoje na nossa vida, às vezes em questões de tempo, a gente esquece tudo que Ele fez. Por isso a palavra de Deus diz, Lamentações capítulo 3, versículo 21, que nós temos que trazer à nossa memória somente aquilo que nos traz esperança. Nós temos que trazer o tempo inteiro à nossa memória aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. O nosso combustível chamado fé, a nossa fé, ela só é alimentada por grandes experiências que nós já tivemos com Deus. Cada vez que você vive uma experiência com Deus, eu não sei você, mas já vivi várias experiências com Deus. Cada vez que você chega e você vive uma experiência com Deus, cada vez mais você vai percebendo que o Deus a qual te chamou é o mesmo Deus que está contigo na caminhada, e os momentos difíceis da caminhada também estão no propósito dele na sua vida, para que você se prepare para se tornar aquele grande homem, aquela grande mulher que ele espera que você se torne lá na frente. Então, eu quero contigo aqui construir algo. A gente vai perceber que depois de 3 dias eles se esquecem daquilo que Deus havia feito. Eles, quando chegam em Mara, eles reclamam. Moisés lança um pedaço de madeira na água, a água que era amarga se torna doce, e 11 quilômetros depois, eles caminhando, eles chegam a um oásis. O que Deus tem preparado para você e para mim ali na frente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração e na mente de um ser humano. É algo tão grandioso, eu falo isso para você debaixo da autoridade do nome de Jesus, é algo tão grandioso, que os nossos olhos não podem contemplar aquilo que o Senhor preparou. E por isso muitas vezes quando a gente se depara com águas amargas, a gente começa a murmurar. A gente murmura porque a gente não sabe o que está à frente. Porque se o povo soubesse que 11 quilômetros depois tinha ali um oásis, eles jamais reclamariam da água de Mara. Eles reclamaram de Mara porque a gente sempre vai acreditar que Mara é nossa última estação, e não é. Mara é simplesmente um estágio para que nós possamos desintoxicar aquilo que o mundo tenta colocar diante de nós. E quando a gente desintoxica tudo aquilo que está dentro de nós, é um momento que a gente continua a caminhada forte, entendendo que o que está lá na frente é um oásis preparado por Deus, para que nós possamos ter água à vontade, lugar de descanso para nós podermos ficar. Você está comigo aí? Glorifica o Senhor. Glórias a Jesus. Agora, eu quero falar contigo que eu estava preparando essa mensagem e o Espírito de Deus falava muito ao meu interior. 3 dias eles esqueceram. Um pedaço de madeira fez a água amarga se transformar em... Alguém já pegou aí, né? Fez a água amarga se transformar em doce. Muitas vezes nós vamos na nossa caminhada enfrentar alguns lugares de dificuldade e de amargura. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para a cruz do Calvário, lembrarmos de quem é o nosso Salvador, aquilo que hoje parece ser amargura, o Senhor vai transformar em doçura. Aquilo que parece ser amargo, quando a gente olha para a cruz, eu não sei você, mas as dificuldades da minha vida, eu já falei algumas vezes aqui, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Muitas vezes, hoje eu louvo a Deus, eu fiz 18 anos de casado com essa mulher, e a mulher da minha vida. Há muitos anos atrás, eu só não abri mão do meu casamento, porque eu olhava para a cruz de Cristo e eu dizia: antes de casar com ela, eu casei contigo.
E hoje eu louvo a Deus, porque quando eu passei por Mara, eu não permiti ficar reclamando, mas eu quando passei por Mara, eu olhava para a cruz e eu entendia que o meu Senhor, não foi Moisés, o meu Senhor, Ele próprio pegava a madeira, lançava na água, a água que era amarga se transformava em doce. E hoje, para a honra e para a glória do nome de Jesus, nós temos 3 filhos, somos apaixonados um pelo outro. Temos problema? Claro que temos, como todos vocês têm, mas somos apaixonados um pelo outro. E hoje nós estamos vivendo o melhor capítulo da nossa história. Você está comigo aí? Mara não foi feito para te matar. Você acha de verdade que um Deus que faz um povo passar pelo Mar Vermelho, o povo para diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho, agora vem Faraó. Moisés fica desesperado, e aí Deus fica olhando para ele assim, tá, tudo bem Moisés, e aí? Não Senhor, e agora, e agora? Ô Moisés, manda que o povo marche, cara, eu não mandei tu parar. Manda que o povo marche, Moisés. O que Deus estava dizendo aí, Moisés? Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você parar diante de adversidade, você sempre vai ser engolido por aqueles que te perseguem. Moisés, quando você estiver diante de uma grande adversidade, tenha certeza que o problema não é a adversidade que você enfrenta, mas é o Deus a qual você carrega contigo. O Mar Vermelho, Moisés, ele não é capaz de te paralisar. O Deus a qual te chamou, Moisés, te tirou daquele lugar e te fez libertar esse povo. É o mesmo Deus que vai caminhar contigo no meio do mar. Você crê nisso ou não? Eu creio demais nisso. Eu não acredito que Deus me chamou para uma grande obra e que essa obra vai parar no meio do caminho. Eu não acredito nisso. Por isso as vozes podem chegar. Ele é maluco, ele é isso, ele é aquilo. Falem o que quiser. Mas eu posso dizer uma coisa para você: o meu coração é guardado no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que no devido tempo Ele se levantará, e Ele vai fazer com que cada uma das promessas que Ele prometeu para a minha vida vão se cumprir. Não é ninguém que vai dizer para mim o que eu vou viver, eu vou deixar de viver, mas eu sei o que eu vou viver, porque eu me agarro no meu Deus. Eu simplesmente coloco os meus olhos fitos nele, e eu não permito que nenhum tipo de adversidade venha paralisar aquilo que está dentro de mim. Você está aí comigo nessa noite? Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para conquistar. Deus nos chamou para entrar em lugares altos. A igreja muitas vezes ela é paralisada por simples coisas. Coisas que muitas vezes uma palavra, alguém vem e lança uma palavra sobre a tua vida. Lembra ontem o pastor Cláudio Duarte aqui? Quem esteve aqui ontem? Lembra que ele falou aqui ontem? Ele falou assim, olha, ele falou de Penina e ele falou de Ana. Ele falou que todos os anos, eu não sei se para você, mas para mim a mensagem foi muito forte. Ele falou que todos os anos tinha o mesmo cenário. Tinha um sacerdote chamado Eli, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, tinha Eucana, Penina e Ana. Todo ano era o mesmo cenário. Todo ano Penina ia lá e ficava caçoando de Ana. Todo ano o mesmo cenário. Mas teve um ano que Ana não se permitiu mais ser contaminada pelas palavras de Penina. Penina talvez estivesse continuando falando o que ela falava, mas Ana naquele dia, ele até usou um exemplo, ele falou assim, naquele dia ela não pegou o seu celular. Lembra disso? Ela não pegou o seu celular, ela ficou fita naquilo que Deus ia falar com ela. E naquele ano ela desceu de Siló com a sua promessa. Ele falou uma coisa que eu não sei o que se marcou para você, mas para mim marcou muito. A igreja é um ambiente de milagre. Muitas pessoas entram na igreja e saem com a sua vitória. Outras entram no mesmo ambiente e saem sem nada. Por quê? Porque não é o ambiente, mas é a forma como nós nos comportamos dentro dele. Lembram disso? Lembram disso? Eu acredito firmemente que quando nós entendemos que é o autor e o consumador da nossa fé, nada nem ninguém pode paralisar aquilo que Deus vai fazer através de nós. E a gente sempre diz aqui nesse altar, e não é da boca para fora, não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que Ele vai fazer. O Senhor só quer encontrar uma pessoa na terra que obedeça os seus mandamentos, os seus princípios e simplesmente caminhe. Coloca Êxodo capítulo 15, versículo 26. Olha o que o Senhor disse para eles. Você leu comigo, mas eu quero te lembrar. Se o quê? Se o quê? Se ouvires, em outras palavras, atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu, o Senhor, que te sara. Então, se nós escutarmos, se nós estivermos ouvindo atentamente a voz do Senhor,
se fizermos o que é reto diante dos seus olhos, se inclinarmos nossos ouvidos aos seus mandamentos, guardarmos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados para ouvir o nosso clamor, mas as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Jeremias capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te aí coisas grandes e ocultas que não sabes. Isaías capítulo 41, versículo 10 a 13. Não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados serão todos que estão diante de ti. Aqueles que contenderem contra ti perecerão. Buscá-lo-ás, não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. São muitas promessas. Eu não sei se isso para você vale. Quando eu leio essas promessas, o meu coração se enche de fé. Eu acredito, a minha esperança ela cresce. Eu tenho uma renovação no meu espírito. E quando eu olho para as dificuldades, eu percebo que elas, na verdade, como disse a minha esposa, Davi, para matar o gigante, antes de matar o gigante, ele matou um urso e um leão. Só vai enfrentar gigante quem já matou urso e leão. Quem corre do urso e do leão não está preparado para desafiar nem um piquinês. Quem não enfrenta um urso e um leão no particular, e detalhe, Davi não estava com plateia. Davi, quando matou o urso e o leão, não tinha ninguém vendo. Era ele, papai e as ovelhas. Se você quer ganhar aplausos do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, não fique preocupado com plateia. Simplesmente faça aquilo que Ele pede para que você faça. Amém? Quem gosta de palco é artista. A Bíblia diz que esse lugar aqui é um altar. Toda vez que a gente vai ler as escrituras, o altar é lugar de sacrifício. Altar lá é lugar de exibição, altar é lugar de sacrifício, exibição é palco. O Senhor nos chamou para que nós possamos cada dia mais matar o nosso eu e vivermos para Cristo. O Senhor nos chamou para entrarmos na promessa dEle, simplesmente mergulharmos, acreditarmos. Por isso que fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando ele encontra um homem com fé, ele fala assim, cara, esse é maluco, mas esse é dos meus. Essa é louca, mas essa é dos meus. A Fernanda Juliás está internada no hospital. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, filha, deixa eu te dizer uma coisa, tuas plaquetas estão baixas. O diabo ele só quer minar a tua mente, porque se ele destrói a tua mente, ele destrói você. Independente de como estejam as tuas plaquetas, você vai começar a chamar a existência aquilo que não existe. Você vai tratar as coisas que não são como se já fossem. Você vai declarar a tua vitória, mesmo ela ainda não chegando. Você vai orar e vai pedir para que o Senhor faça uma transfusão sanguínea do sangue dele no teu sangue. Essas plaquetas vão disparar, os médicos vão ficar surpreendidos, mas por mais que eles digam, é impossível, mas é nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que eu creio. Coisas possíveis a gente não precisa dele. A gente vai para o hospital e deixa os médicos agirem. Mas tudo que é impossível não tem a ver com o médico, não tem a ver com ninguém, tem a ver com ele. E ele ama essa especialidade, as causas impossíveis. Quando as pessoas olham coisas impossíveis, muitas vezes, tem muitas pessoas nesta terra que vivem como Tomé, precisam ver para crer. Tem uns que simplesmente a palavra quando penetra, eles vão e reagem e vivem as promessas. Tem outros que precisam ver para crer. E por isso Deus tem multiforme sabedoria. Ele age de todas as formas. Ele vai agindo conforme a vontade dele, conforme o seu querer. A gente só precisa mergulhar. Por isso eu quero nessa noite, em nome de Jesus, não deixe que as águas amargas de Mara te paralise. Não permita que as águas que estão amargas, que você olhe para que ela fique doce. Não. Beba as águas amargas, porque se foi Deus que te levou para esse lugar, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu fiz questão de ler com você Êxodo capítulo 13, versículo 20 e 21. Quem conduzia o povo era o? E eu pergunto para você, você acha de verdade que Deus errou a trajetória e foi parar num lugar onde não era o lugar? Você acha sim ou não? Claro que não. O Senhor sabia que as águas eram amargas, mas o Senhor sabia que as águas eram 100% potáveis e boas de consumo. O Senhor estava levando o povo, em outras palavras, dizendo o seguinte, aí, vocês saíram agora de um cativeiro,
Vocês estão com o organismo de vocês debilitado. Vocês precisam beber essas águas medicinais, para que vocês possam ser restaurados nos seus corpos, porque a caminhada é longa rumo à terra prometida, e se vocês não se prepararem, vocês não vão conseguir chegar ao destino. Mas o povo começa a reclamar, e quando o povo reclama, o que eles fazem? Ele fica desesperado. Ai. Aí Moisés fica louco e fala assim: Senhor, ouve a oração do povo. Aí o Senhor fala assim: tá bom, Moisés, eu vou ouvir, mas esse não era o meu propósito. Muitas vezes Deus vai te dar coisas que nunca foi a vontade dele te dar, simplesmente para não perder você. Você crê nisso ou não? Eu acredito muito nisso. Tem coisas que Deus até nem quer te dar, mas Ele às vezes até permite que você tenha, para você perceber que aquilo que você quer não é bom para você. Você está comigo aí? Muitas vezes você pede: eu quero um namorado, Você quer um namorado? Então arruma um namorado. Não foi Ele que te deu, arruma um namorado. Porque não adianta ter um namorado se não está preparado para namorar. Não adianta querer uma pessoa para estar do teu lado, enquanto você ainda não encontrou a felicidade plena em você. Eu não preciso de ninguém para me fazer feliz. Eu sou feliz no Senhor, e por ser feliz no Senhor, eu faço ela feliz. Você consegue me entender? Eu sou feliz em Deus. Então, por isso, todos os momentos difíceis da nossa vida, todas as traições, todas as lutas, todas as guerras, elas não podem me paralisar, porque a minha plenitude não está em pessoas. Eu amo todos os meus amigos desta casa, mas a minha esperança não está em nenhum deles. Se eu colocasse a minha esperança em cada uma das pessoas aqui, eu seria o mais miserável dos homens. A minha esperança está no Senhor. Uau! A minha esperança é o Senhor. Eu acredito que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Essa Bíblia, ela me revela o tempo todo: ei filho, estarei contigo, mesmo que tu passe pelo vale da sombra da morte, ali eu estarei contigo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: eu já passei pelo vale da sombra da morte algumas vezes. Eu já passei pelo vale da sombra da morte algumas vezes. Quando nós estávamos no auditório, a Débora, não sei se vai lembrar, eu fui fazer um enterro de um menino de 7 anos de idade. Lembra? Tinha 5, né? 5 ou 6 aninhos, 5 a 7. Yuri. Talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis da minha vida. Você chegar no enterro, o que você vai falar no enterro para uma mãe e para um pai que perderam o seu único filho? Ele era apaixonado por mim. Ele chegava na igreja, ele ia correr lá na frente, me abraçar e me dar um beijo. Ele tinha problema cefálico, como é que é o nome? Ele tinha um tumor, mas dava líquido. Mas não era hidrocefalia, ele tinha um tumor que estava crescendo no cérebro dele. Nós orávamos todos os dias por ele. Eu chegava na igreja, eu ajoelhava, eu chorava, eu falava: Senhor, por favor, ouve a minha oração. Cura ele, cura ele. E aprove a Deus não curar. E Deus o levou. E se você perguntar assim: pastor, você ficou revoltado com Deus? Não. Porque eu sei que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A tristeza ficou no meu coração, a saudade ficou durante muito tempo. Mas eu tinha convicção de que Ele sabe de todas as coisas. O Yuri tinha acabado de morrer. O pastor Reinaldo vai lembrar disso. Logo depois a gente descobre que o meu mais velho tem um cisto aracnoide no cérebro. Uau! Arrancaram o chão do pastor. Peguei meu filho, fizemos vários exames. No dia que eu fui levar meu filho para fazer uma cirurgia, ele sentado assim, ele tinha 4 aninhos, né? Botou a perninha aqui em mim, aqui, agarrei ele aqui, fui andando com ele no colo, andando até o CTI, centro cirúrgico. Quando parei ali, entreguei o meu bebê, sem saber se ele ia voltar. Antes de levar o meu filho para operar, um dia antes, ele vai lembrar disso, preguei uma palavra na igreja, aonde uma mulher perde o seu filho. Perguntam para ela: vai tudo bem? Vai tudo bem, porque eu sei quem é o meu Senhor, e eu sei que Ele está comigo em todos os momentos da minha vida. Dei o meu bebê,
e só me restou ficar de joelho, orando durante toda a cirurgia. Daqui a pouco vem a notícia: a cirurgia foi excelente. Até hoje ele tem uma válvula no cérebro. Um menino perfeito, cheio de saúde, lindo, deslumbrante, o amor da minha vida junto com os irmãos. Quem olha a foto, é tudo perfeito, mas não é. Existem muitas lutas para chegar até aqui. Nenhuma delas permitiu que nós parássemos. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, e aqui eu já estou encerrando, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Independente das lutas que você possa ter enfrentado, independente das adversidades e dos ventos contrários que têm se levantado contra a sua vida, acredite firmemente que o Senhor está no teu barco, e no barco em que Ele está, o barco não afunda. Os ventos podem ser fortes, o mar pode estar revolto, pode parecer que você vai morrer, mas tenha convicção de que Ele está no barco, e quando Ele está no barco, o barco em que Ele está não afunda. O mundo pode ter tentado colocar sobre a tua vida um peso, um jugo, uma carga, mas eu vim nessa noite como um profeta de Deus liberar uma palavra sobre o teu coração, simplesmente para você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Hoje completamos 5 aninhos de vida. Eu tenho convicção de que esses 5 são mais um combustível para que nós possamos chegar aos 50 que vem pela frente. Pastor, mais 50 você não está aí. Exatamente, porque eu acredito que nós fomos chamados para deixar um legado. Se nós sairmos desta terra e não deixarmos um legado, nós não entendemos de fato o que é o reino dos céus. Deus não te chamou para que você possa ter uma vida plena e ser feliz como você acredita. Não, Deus te chamou para que você possa entender que as coisas de Deus não param em você. Você é simplesmente um canal para que o reino de Deus continue se propagando nos teus filhos, nos teus netos, nos teus bisnetos e assim sucessivamente. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que a glória do Eterno venha pairar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu oro para que nós possamos ter uma igreja grande, não no tamanho, mas na profundidade, porque quem é profundo em Deus não se permite cair por qualquer tipo de vento. Que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Eu fiz isso ontem, eu quero fazer de novo. Eu quero honrar hoje todos os trabalhadores dessa casa, todos sem exceção, desde o pessoal que fica lá no estacionamento até os pastores desta casa. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Isso tudo só acontece porque nós temos um time de pessoas incríveis. Eu quero agradecer as meninas que ficam lá em cima fazendo comida e que dão o seu sangue, dão o seu coração. Muitas vezes eu fico constrangido de ser tão bem tratado. Eu quero agradecer a Deus diante do Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Cada um dos pastores que tem nos acompanhado, homens e mulheres de Deus, amigos que Deus tem colocado do nosso lado para compartilhar conosco os momentos de alegria e muitos momentos de tristeza. Eu quero agradecer a Deus pelos diáconos dessa casa. Eu quero agradecer a Deus pelos obreiros. Eu quero agradecer a Deus pelos voluntários. Eu quero agradecer a Deus pelos trabalhadores, das pessoas que trabalham na limpeza da igreja. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero louvar a Deus por você acreditar nesse ministério. Eu quero dizer para você que todos nós aqui, todos sem exceção, não somos perfeitos, mas nós precisamos ser de verdade. Nós precisamos ser verdadeiros, não só com o Senhor, mas com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, com os nossos filhos principalmente. Os nossos filhos têm que crescer não simplesmente vivendo aquilo que nós falamos, mas muito mais aquilo que nós vivemos e passamos para eles. Eu acredito firmemente que Deus está buscando essa igreja.
Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas Deus está buscando essa igreja. São muitas igrejas, não precisa de mais igreja, mas Deus está procurando a igreja. Uma igreja que não se corrompe, uma igreja que tem os seus valores, uma igreja que anda verdadeiramente buscando aquilo que é eterno, não aquilo que é temporário. As coisas temporárias, elas vão passar, igreja, mas aquilo que é eterno vai ficar para o resto da vida no nosso coração. Infelizmente a religião tem atrapalhado muitos homens a conhecer Jesus. Muitas pessoas, infelizmente, não querem o Senhor, mas não entregam a sua vida para Jesus, porque elas acreditam, não, eu não quero fazer parte da religião. E a religião não salva ninguém, igreja. Quem salva é Jesus Cristo. Eu estou falando nesse momento com você, que talvez entrou aqui pela primeira vez, ou talvez já está congregando conosco há algum tempo, mas que nunca entregou a sua vida para Jesus. É com você que eu estou falando. Eu vim aqui essa noite apresentar um Jesus Cristo que pegou um cara que vivia na prostituição, que vivia na bagunça, e a Bíblia diz que não fui eu que escolhi ele, ele me escolheu. Ele me lavou com seu sangue. Eu não lembro mais do meu passado, eu só estou preocupado com o meu presente, com o meu futuro. Eu quero morar no céu. Eu percebi que as coisas do meu passado, elas não vão trazer alegria para a minha vida. Eu vim aqui essa noite para falar com você de que existe uma morada no céu. Muitos homens vivem nessa terra, muitas mulheres vivem acreditando que aqui é o último estágio. Não é o último estágio. Aqui é simplesmente uma passagem. A pergunta é: para onde iremos nós? A palavra de Deus não é a minha. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador diante das testemunhas, naquele grande dia, ele o confessará diante do Pai. Uau! Mas a Bíblia diz também que todo aquele que me negar, naquele grande dia, será negado por ele. Eu estava vendo um vídeo hoje nos Estados Unidos, onde uma pessoa passava, ele falando assim: você conhece Jesus Cristo? Já viu esse vídeo, pastor? Não, não conheço. Você quer conhecer Jesus Cristo? Não, não quero conhecer. As pessoas não querem saber de Jesus. Mas só que muitas dessas pessoas não querem saber de Jesus porque elas na verdade nunca tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Muitas vezes esse Jesus se apresentou para ela através da vida de uma pessoa que não tem nada a ver com Jesus. Então esse Jesus aí que apresentam, esse elas não querem. Quando você vê uma pessoa buscando uma outra religião, na verdade ela quer o teu Jesus, ela quer o meu Jesus, só que ela acha que o nosso Jesus está naquele lugar. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, pregar com a nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu quero orar. Preste atenção nisso. Feche os teus olhos e só preste atenção no que eu estou te falando. Eu quero orar nesse momento. E depois da oração que eu fizer, se você entender no teu coração que você quer que esse Jesus habite na sua vida, a única coisa que eu vou te pedir é que você simplesmente levante a sua mão só. Pai, graças te damos nesta noite. Entronizado seja o teu nome no nosso meio. Sabemos que tu estás aqui, Jesus, e a minha oração é que o Senhor nos encontre neste dia. Passeia no meio da tua igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que você foi deixado como consolador. É você, Espírito Santo, que veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se tem aqui no nosso meio, nesta noite, Senhor, pessoas que entenderam através dessa mensagem e querem te conhecer um pouco mais, eu oro para que elas sejam tocadas pelo Senhor e não pelas palavras de um simples homem. Eu oro para que todas as correntes e grilhões sejam quebrados nesta noite. Eu oro para que todo e qualquer espírito contrário seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Toma, Senhor, nesta noite a vida dos teus filhos e das tuas filhas.
Que haja uma libertação neste dia. Que o nome dos meus irmãos sejam escritos no livro da vida. Eu oro, Senhor. Eu oro para que eles possam chamar o Senhor para habitar no coração deles. Eu oro, Deus, para que eles possam te conhecer, não de ouvir falar, mas como Jó certa vez ele disse: agora os meus olhos te veem. Toma o coração de cada um deles nesta noite, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Queria que a igreja ficasse com os olhos fechados ainda. Se você entendeu nessa noite que Jesus falou contigo, e se você quer nessa noite pedir a Jesus para habitar no teu coração, onde quer que você se encontre, vem aqui na frente, você que levantou a mão. Glória a Deus. Aleluia. Fique em oração comigo. Estenda sua mão para cá, igreja. Pai, graças te damos nesta noite. Entregamos cada um desses filhinhos teus nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos capacite para ajudar cada um deles a caminhar conforme os teus passos. Escreve, meu Pai, coisas novas sobre a vida de cada um deles. E não permita, meu Pai, que o inimigo venha tentar atrapalhar aquilo que o Senhor vai fazer. Nós repreendemos todo e qualquer espírito contrário ao teu na vida dos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos ministradores que estejam acampados ao redor de cada um deles, os guardando e os livrando de todo e qualquer mal. Coloca um anjo na entrada, outro na saída, para que eles sejam guardados por ti. Em nome de Jesus nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.